Começando mais um episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo para motivar e inspirar pessoas. Se você já chegou aqui, já dá um like, se inscreve no canal. Toda quarta-feira às 20 horas tem episódio com muito conteúdo aqui para você. E hoje o nosso tema é dinheiro com propósito. E quem eu trouxe para falar desse tema é a Carol Ken. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. A Carol Ken é uma mulher polivalente, gente. Ela é master em gestão, head de novos negócios na Lince Investimentos, mentora de negócios para mulheres e uma novidade, ela também é host de podcast. Eu já estou super animada para entrevistá-la, mas antes eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores aqui do Pod Café. Sabor da fruta. Gente, são geleias veganas, não tem açúcar, não tem glúten, então melhor ainda que você pode comer sem culpa. Então já segue o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E Contix Contabilidade. É o que eu falo sempre, a gente tem que parar de olhar a contabilidade ali como vilão, só para pagar boleto. Ela pode te ajudar de uma forma estratégica para você alavancar o faturamento aí da sua empresa. Já chama a Contix no QR Code que está aparecendo aqui na tela também. E eu não posso deixar de falar da Mara Manzoli. Gente, ela é consultora de imagem e estilo, ela que compôs aqui meu look, para dar aí um posicionamento estratégico para você. E claro, você se vestir com estilo, estrategicamente, sem perder o melhor que é a sua essência. E agora chegou a hora aí da gente começar o nosso bate-papo com essa mulher que está aqui. Muito obrigada, Carol, por estar aqui no Pod Café hoje, tá? Estou muito feliz de você ter aceitado esse convite. Foi uma paquera antiga, né? É, uma paquera antiga, mais de um ano. Mais de um ano. Gente, a Carol, ela construiu uma carreira no mercado financeiro, se reinventou como mentora e escritora e hoje atua como sócia e head de novos negócios da Lince Investimentos. E hoje a gente vai falar aqui sobre dinheiro, maternidade atípica, então eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Muito bem-vinda, eu estou muito feliz, porque o assunto financeiro, assim, é a primeira entrevistada aqui do Pod Café. É exclusiva você hoje aqui, Carol. É a primeira vez que eu recebo uma mulher assim tão poderosa e já conceituada na sua área para falar da parte financeira, que é uma parte que eu acredito muito tabu, que é uma parte que os homens assim sempre estiveram atuando de uma forma assim mais ativa no mercado, e a mulher parece que ainda está um pouquinho, falta muito para ela, né, nesse mercado. A gente ainda está no processo, caminhando, mas estamos aqui para romper mais uma barreira, né? Agora do mercado financeiro. Vamos Verdade. Conta um pouquinho, Carol, da sua trajetória nesse mercado, como você começou. Ai, que maravilha. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando do Pod Café com você. E eu já confesso que é diferente quando você entrevista e quando você é entrevistada. Então, vai ser uma experiência maravilhosa, tô adorando já. E tô gostando, vamos lá. Eu comecei no mercado financeiro muito sem querer. Olha que engraçado. É mesmo? Eu, de base, né, eu queria trabalhar com comunicação. Sempre foi essa a minha vontade. Queria trabalhar com publicidade e propaganda. Dois extremos, financeiro e comunicação. Completamente. Por isso que eu falo que o mercado financeiro aconteceu na minha vida. Não foi algo que eu falei, eu quero, eu escolhi. Não foi. É muito curioso. Eu venho de uma realidade de vida, de uma situação de vida, né? Que é a maior parte dos brasileiros, mais simples, né? De uma situação ali de muita luta, de ter que trabalhar para poder se virar. E aí eu falei, bom, vou fazer a faculdade, fui fazer faculdade de comunicação social. Foi mesmo, então, fazer... Fui fazer comunicação social. Se formou em comunicação. Era o que eu sempre quis, me formei. E que engraçado que eu entrei na faculdade logo com 18 anos. Mas você é muito jovem, muito cedo, pensa. Não, eu quero agora. Porque tinha uma coisa dentro de mim que era assim, eu não sabia exatamente aonde eu iria chegar. Mas eu sabia que naquele pedacinho, aquele contexto que eu já estava inserida, não era para mim, eu não queria. Então, olha, eu tinha essa ânsia de dar o próximo passo. Então, eu fui indo. Não vou esperar. Mas eu sempre tive essa vontade de trabalhar com a comunicação social. Então, me formei em publicidade e propaganda. Passei pelo jornalismo ali, porque na comunicação social você passa pelo rádio, pela TV,
por relações públicas, é uma Sim. delícia. Me formei também em design gráfico pela Escola Pan-Americana de Arte, então todo o meu Olha, caminho estava voltado para trabalhar com comunicação, área de criação, marketing, tudo. que era o que eu amava. Mas naquela época, eu não sei se você vai se recordar, eu me formei em 2002, formada já, né? Acabei de entregar minha idade, né, gente? Eu sempre faço... Agora não tem jeito, Não, eu já, sempre já faço isso. Eu falo, revelou. eu não vou entregar minha idade. Aí, no meio do nada, eu só... Mas tudo bem, faz parte. Tanta coisa que aconteceu, né? Não foi Sim. em 5 anos. E aí, eu fui procurar estágio, porque chega uma hora que você precisa trabalhar. Então, os estágios, a partir do segundo do ano, né, de faculdade, já pode começar a trabalhar. E eu tinha um ciclo, né? Preciso trabalhar para pagar a faculdade. Não dá para, Sim. né? Não sei. Acho que foi muito do que fez a nossa geração. Não Exatamente. tinha jeito, não tinha presencial. Você trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade até 10 horas da noite, você só ia pra casa pra dormir e tomar banho. É isso. Esse era o ciclo mesmo. Mas aí quando eu comecei a procurar estágio na área da comunicação, né? Eu lembro que eu fui em agência de publicidade, eu fui em rádio, né? Eu queria muito trabalhar em rádio. Sempre gostei muito da conversa, enfim. E aí me deparei com uma situação que hoje não acontece mais, ainda bem, principalmente para os jovens, mas que naquela época os estágios não eram remunerados. Nossa. Eu não sei se você se lembra, né? Mas os estágios não eram Não remunerados. lembro disso, Cal. Depois que passou por uma legislação, né, que virou um processo, um programa de estágio, que tem horas definidas, que tem valores da bolsa, Sim. né? Então, hoje ele tem toda uma estrutura do estágio, mas antigamente não tinha. Ah, legal, você quer vir? Vem, mas a gente não paga. Você vai Nossa. trabalhar de graça. Aí, poxa, eu já estava num processo que eu precisava... Tava estudando para sair daquele contexto, porque eu sempre perguntei, mãe, o que a gente precisa fazer? Estudar, minha filha. Porque na nossa época era assim. Hoje você consegue uma cabeça empreendedora, mais livre, mais globalizada. É verdade, A mudou gente bastante. consegue ter uma profissão ou até mesmo gerar a nossa renda e nosso dinheiro Até porque sem não se falava em empreendedorismo também. Nessa época você tinha que... ser um CLT. Exatamente. Isso era o boom, né? E aí eu acabei, fiz eu me lembro pela Cato ainda, olha quanto tempo faz. Aí eu fiz uma entrevista de estágio e ali foi. Eu entrei como estagiária do Banco Santander e passei mais de 20 anos trabalhando nessa instituição. Olha. E aí, lá dentro, claro que eu me destaquei muito por conta da comunicação, porque mesmo dentro de uma instituição financeira, eu trabalhava na área comercial. Aí foi seu pezinho ali no financeiro já. O que eu precisava era de comunicação, né? Vender, a gente tem que vender, tudo é venda, né? E alguém tem que comprar, enfim. Mas essa parte da comunicação me ajudou muito a abrir portas. Porque eu sempre me comuniquei muito bem, conversei muito bem com as pessoas. Acho que era o grande diferencial seu numa instituição financeira. Era o grande diferencial, eu só fui entender depois. Me formei, né, em comunicação, mas eu não estava atuando na área mais. Então tinha toda essa experiência aqui dentro do banco e pagava-se muito bem já o estágio, né? Então houve uma época em trabalhar em banco, era assim... Nossa, incrível. era um sonho, porque assim, todos os benefícios. Isso era um sonho para todo mundo. E vindo de uma família ali que tinha um funcionário público que ainda... Olha... Vai para carreira de concurso. Eu falava, não, eu quero ficar aqui no privado, que tem mais possibilidades. Mas ainda assim tinha essa estrutura do CLT que te dava essa segurança. Era. E ali foram 20 anos. Todo mundo queria. 20 anos, eu construí uma carreira incrível e galguei várias posições e foi muito legal, aprendi muita coisa. Olha. E foi assim que eu comecei, meio que sem querer, e amei E tô com isso até conseguir unir as duas coisas, e é isso, eu acho que essa parte de comunicação, desenvoltura... É muito difícil ser uma pessoa assim tão comunicativa, ver uma pessoa do financeiro ser tão comunicativa igual você. Eu não conheço. Olha que eu participo aí de vários cafés de network, é muito difícil. Geralmente são pessoas mais sérias, né, que já trabalham com números mais analíticas, e você não. Eu tive que desenvolver uma segunda etapa, né? Eu fui estudar, então agora, né, depois que eu fui para o mercado financeiro na área de investimentos, para entrar na área de investimentos você precisa ter uma outra certificação, que é da
da Ancor, né? Entendi. Que é pela CVM. Então, assim, não é só entrar, trabalhar, não. É um É uma área processo. em constante mudança. Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje. Ainda mais no Precisa de centro muito hoje. conhecimento toda hora. Ter E muito conhecimento, saber o que está acontecendo no mercado, no no mundo. mundo. Porque a notícia, inclusive, as informações e a notícia, elas vão permeando esse mercado, né? Esse sistema financeiro. E é com isso que eles sobe taxa, desce taxa, enfim. A gente pode entrar em algum Sim. momento, né, nesse assunto, mas você precisa estar muito ligado com tudo que está acontecendo. E aí você ficou todo esse tempo, né, CLT. E como é que foi a virada para o empreender? Olha que legal. Boa pergunta, adorei. Porque assim, no meio desse processo, desses 20 anos, eu me casei. Olha. Me casei. E aí, um acordo familiar, falo que é um acordo de damas e cavalheiros, Sim. nós decidimos o seguinte, como eu estava no CLT, eu era a parte segura da família, da casa, então eu tô aqui nessa área, tá dando tudo certo, sendo promovida e, né, construindo uma carreira Sim. no banco. E o meu ex-marido ia empreender. Então a gente tinha esse acordo. Eu sempre fiquei no seguro. Olha que engraçado. Nossa. Sempre fiquei no seguro. Tudo tem um começo, um meio e um fim, né? E aí, né, depois que meus filhos nasceram, um pouco depois que passou esses 20 anos, já não fazia mais sentido, não tinha mais conexão dentro do trabalho que eu estava exercendo no banco. Talvez Entendi. propósito, né? Era muito engessado, eu não podia tomar minhas próprias decisões, tinha que fazer coisas que talvez eu não concordasse naquele momento, falar, não é desse jeito que eu gostaria de trabalhar. Já foi dando uma mudada. E é porque a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e os valores, eles não. Chega uma hora que acaba não batendo, vai São conflitando. fases também, né, Carol? São fases. E aí eu já não estava mais tão feliz naquele formato de Entendi. trabalho, né? Eu saí do banco como gerente geral de agência, então Olha. eu fui gerente geral de agência de grande porte A, que nós chamamos, são as maiores agências, né? Em Porto Alegre, eu passei um tempo por lá. Então você acaba fazendo gestão de todo o processo, né? Foi onde eu aprendi muita coisa sobre gestão, Te deu uma bagagem as maravilhosa. formações, Mas acabei saindo, porque tudo na vida tem esse. Mas eu fiquei muito tempo, porque você fala 20 anos. Eu passei 20 anos nesse processo por conta deste acordo que eu tinha com o meu ex-marido. Olha. Porque Isso te assim, fez ficar ali paradinha. não parada, né? Assim, mas não sair para outras coisas. Eu empreendi ali mesmo. Ficava naquela visão ali, Fui mais crescendo, fechada. mas não queria sair daquele modelo de Entendi. negócio. E até que, enfim, eu saí, né, do banco, por motivos de mercado mesmo. Chegou uma hora que meu profissional era muito, muito caro para o banco, por aquilo que eu estava entregando no momento, e é ciclo, né? Faz parte. Entendi. E aí eu saí do banco e fui empreender. Fui empreender. Com um pouco de medo, muito medo, na verdade. Porque você saiu vamos dizer, né, do seguro para o inseguro, que não é nada seguro também, né? Acho que é uma ilusão. Inclusive, na pandemia, a gente percebeu isso de uma forma muito forte. De uma forma muito forte. E como é que foi estar nesse empreendedorismo? Menina, eu fiquei muito assustada, com medo. Eu falei, e agora, né? 20 anos fazendo isso, sendo CLT, vendo meu salário cair. Eu falei, eu preciso de ajuda. Fui procurar uma coaching na época. Olha, não tinha mentor, era coaching. Era. A forma de atuação entre o mentor e o coach é um pouco diferente. Mas eu fui para um coaching para entender, né, essa minha mudança e se ia fazer sentido, né? Se eu tinha perfil para aquilo. Menina, pasme. No meio Você foi atrás de conhecimento ali. Fui. Eu preciso me reconhecer, né? Porque até então, quando você fica muito tempo num lugar, até muito tempo casado com alguém, Sim. né? E você vai, a Carol do banco tal. A vira Carol, o seu sobrenome. esposa do tal. Vira o sobrenome. Vira o sobrenome. E eu sou a Carol. E quem sou eu, né? Então, eu comecei um processo de me redescobrir. E eu fiz o coach. Quando eu fiz esse processo, num determinado momento, ela falou assim pra mim, você estava preocupada com o empreendedorismo? Eu tô aqui me perguntando como é que você ficou tanto tempo trabalhando no banco. 20 anos sendo CLT, porque seu perfil é totalmente empreendedor, né?
E aquilo me deu um estalo. Eu falei, gente... Aí eu entendi que foi todas as nossas escolhas, a minha história, que fez com que eu permanecesse tanto tempo e tudo bem. Mas então pode ir de cabeça, vai que vai funcionando. E aí começou essa E trajetória. aí você se sentiu mais segura Me depois de senti todo mais esse segura. processo? Me senti mais segura. E aí eu fui empreender junto com meu ex-marido, né, num escritório. A gente tinha um escritório de... Ele tem ainda, né, a Agnos Investimentos. Eu era sócia dele na empresa. Então, e aí eu comecei o processo de empreender. E você Mas é gostou? difícil essa virada, Essa né? transição, é uma Uhum. transição. Ela é difícil. Mas eu me senti mais segura quando eu entendi que eu tinha o que precisava, os requisitos, a capacidade técnica, né? Isso me deu uma certa segurança É. E e aí a gente você fui. já era mãe, empreendedora, já tinha toda essa bagagem. E como é que foi vir também? Eu sei que vem a maternidade atípica para você. Como é que isso influenciou na sua vida e na sua carreira? Ai, menina, o meu processo de maternidade como um todo sempre foi um desafio, É né? mesmo? É. E até falando um pouquinho da maternidade atípica, onde nasceu o livro, Maternidade Atípica, depois vocês deem uma olhada, né? Pode colocar aqui o livro. Eu faço uma pergunta no meu livro, no meu capítulo, né? Maternidade atípica, o que é mesmo? Porque para mim, todo o processo da maternidade é atípico, né? A maternidade por si só É verdade. não é uma coisa assim, ai, Porque não tem nenhum tranquila, manual. não tem manual, Cada filho vem de um jeito. não é igual e cada processo é um processo, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade de engravidar, demorei muito, engravidei, perdi um bebê, te contei, né? Sim, Pedro uma Henrique. passagem bem difícil. E aí veio o Davi, depois veio a Maria Isabel, né? E o Davi é meu filho do coração e da minha vida, né? Então, Lindo, quando Davi. nós trouxemos ele, logo depois eu engravidei da Bel, né? E eu tinha muita dificuldade de engravidar, então é uma história de Então, superação, logo amor, depois que entrega. você fez a adoção, veio. Engravidei da Bel. Nossa, foi na sequência, Foi na assim? sequência, foi muito rápido, assim. Então, de repente, eu era mãe de dois, do nada. Nossa. Foi uma delícia. E assim, e um pouco, posso até falar um pouco desse processo de adoção que também é atípico, né? Não falar só da tipicidade pelas questões de neurológica ou como que é a palavra? De neuroatípicos, né? Que é Uhum. muito que se fala hoje. Mas o próprio processo da adoção, ele é um processo atípico da maternidade, porque você recebe alguém de fora que já tem bagagem, que já teve uma vida, que tem Sim. toda uma construção de quem ela é, e foi rejeitada. Porque antigamente, não sei se você lembra também, mas quando a gente falava assim, as casas de... Como que era o nome? Não era casa de passagem, de... Era um Orfanatos. orfanato, é. E o orfanato era porque eram crianças órfãs, então só tinha crianças nos orfanatos porque os pais tinham falecido. Era esse o conceito É inicial, verdade. né? Conceito inicial. Então nem sempre as crianças que você adotava naquela época que estavam no orfanato eram crianças que tinham algum problema psicológico, neurológico, enfim. Hoje em dia, a maior parte das crianças que estão nas casas de passagens que não são mais os orfanatos, né? Elas são crianças que foram retiradas dos seus pais Nossa. por maus tratos, por uma situação de risco familiar. Então aí acaba tirando essas crianças ou até uso de drogas, tem uma série de motivos. Então, normalmente as crianças que estão na fila lá, que estão lá esperando para ser adotadas, elas são crianças que têm algum tipo de problema, de Sim. comorbidade, Já vem com outro neuroatípica. emocional. O meu bebê, meu príncipe, o Davi, veio com uma letrinha de T. Uma sopinha de letras ali, T, É TDAH, mesmo. TOD, TEA, todos os T's. Mas até a gente descobrir isso, É um foi processo. desafiador. Foi muito desafiador. E é desafiador até hoje, né? Sim. Porque Hoje ele tem quantos anos? 11, 11 aí a Bel tem anos. 7. Olha. Né? E aí eu tenho que ficar de olho nela, porque ela é a menor, ela é a bebê e demanda. Mas ele também me demanda mais, porque tem terapia, tem uma série de coisas. Então, esse equilíbrio entre os dois, e a maternidade,
Mas eu sempre quis ser mãe, né? Eu nasci para ser mãe, então Sim. para mim é Deus deu em gostoso e é dobro, né, desafiador. Carol? Deus Entendeu? deu em Você não dobro. quer? Então peraí que eu vou te resolver isso. Deu em dobro. Então veio empreender, Faz, veio a maternidade. faz 8 anos que você tá me incomodando, o que você quer um filho? Você quer? Então peraí que eu vou resolver isso. Nossa. Cuidado com o que a gente pede, Tem né? que tomar cuidado com o que a gente pede. É. E isso influenciou a sua carreira também? Aí, como empreendedora, o que mudou? Primeiro que você precisa ter mais habilidade, né, para não perder tempo. Porque o tempo hoje, ele é o que é mais importante na nossa vida. Então, o que eu vou fazer com o meu tempo? Eu estou trabalhando, eu estou com os meus meninos, com as minhas crianças, né? Uhum. E eu trabalho por quê? Quais são os meus porquês? É por eles, Sim. né? Então, a primeira coisa é que me trouxe um porquê maior, mais definido, Entendi. né? E assim, eu não vou perder tempo. Então isso me trouxe mais. Eu já sempre consegui fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Mas é outra, assim. Mais agilidade, faz É outra garra. coisas, mais coisas. Eu não perco tempo. Isso aqui não vai. Não, então, eu não vou. Desculpa, não vai dar. Depois a gente fala sobre isso. É que a maternidade transforma isso nas mulheres. Transforma. Então, veio o empreendedorismo, empreender, mais a maternidade, os dois de uma vez, ainda uma maternidade atípica. Nossa. E aí teve um tempo que você saiu do mercado. Saí. Fiquei uns 2 anos. Mercado financeiro. Fiquei. Pessoal, não façam negócio, não tenham empresa com seus maridos, tá? É um conselho? É um conselho. Olha, que conselho! A não ser que é possível, mas aí você tem que ter um instrumento jurídico, né? Você faz um instrumento jurídico ali antes do processo e já define. Porque enquanto tá tudo bem, que vocês estão se amando, tá tudo bem. A hora que resolve romper, aí não consegue mais discutir e falar aquilo que é razoável. Entende? E aí alguém vai perder e vai sair ferido dessa história, não só emocional, mas Entendi. financeiramente. Então, tenham cuidado com isso. Mas, voltando para o assunto, eu saí sim, então. Eu me divorciei, nós nos divorciamos, né? Por N motivos, não é o fórum a gente entrar aqui. E aí a gente começou a discutir, sai da empresa, não sai da empresa, como é que vai ficar? E eu fiquei 2 anos sócia da empresa, sem poder sair, sem poder atuar no mercado financeiro, porque tem concorrência, não pode. E, nossa. Então, e seu mercado segue uma linha muito fina nisso. Muito fina, muito rígida. Por exemplo, se eu estou vinculada, hoje eu trabalho na Lince Investimentos, que é um escritório vinculado, credenciado ao Banco Safra, ao Safra Invest. Olha. Se eu tentar me vincular a outra instituição, o XP, BTG ou qualquer outro banco, é bloqueado na hora, o compliance pega. Porque sim, as instituições é extremamente exigente. Exatamente. Então eu fiquei, aí eu falei, mas e agora, gente? Eu fiz isso durante 20 anos. Olha. O que é que eu vou fazer? Como é que como foi que eu vou isso? sair dessa? Né? Como que eu vou sair dessa? O primeiro insight foi... sabe essa necessidade de falar, eu preciso? Foi quando nasceu o podcast. Acho que eu nem te contei isso. Uhum. Foi num carnaval, numa quarta-feira de cinza, alguma coisa assim. Sabe quando você tá lotada de alguma coisa e não tem ninguém pra te ouvir, que tá todo mundo falando carnaval? Não, preciso ganhar voz, é isso. Preciso falar. E aí nasceu Ela Podcast, Eu Preciso Falar. Olha, o primeiro adorei. podcast era só áudio no Spotify, não tinha gravação. Depois eu fui pro YouTube, áudio, né? Vídeo. Não, era só áudio. E foi essa necessidade de eu preciso falar. E aí, quando a gente fala, né, fala da nossa dor ou do nosso problema, toda vez que a gente fala, a gente se cura, né? A gente ressignifica muita coisa. E aí eu entendi outra coisa no final, porque muita gente falou, que legal, eu adorei, pra mim foi ótimo ouvir. Que quando a gente fala, abre o nosso coração pro outro, a gente também gera cura no outro. Ah, a gente gera. Então, nasceu o podcast ali. E aí eu bom entendi só que pra quem tá falando, é bom pra quem tá ouvindo. Bom pra quem tá ouvindo também, porque a gente se identifica, né? Uhum. E aí a primeira coisa que foi assim, eu não posso ficar calada, mas isso não, né? O podcast, eu falar, era só um instrumento de cura e de recomeço, de me redescobrir, né? Mas não paga conta. Exato. E agora? Não paga conta.
Porque você fazia só para isso, você não fazia para ser remunerada com isso. Não, eu só queria um espaço seguro para Uhum. falar que era comigo mesmo. E aí, com as convidadas, com as pessoas que eu conhecia e que eu respeitava, e aí o podcast, né, o Ela Podcast nasceu e seguiu. Mas já te deu uma autoridade ali também, né? Pois Porque é. você já tinha muito conhecimento. Mas assim, não foi por querer. Olha que assim, eu faço as coisas, eu acho que deve ser os caminhos de Deus. Uhum. Porque isso, no caso do podcast, foi também fazer um processo ali que eu falei, vamos ver como que é isso, eu não sabia mexer. Que pese que eu entendo da comunicação, tinha ferramentas que eu, né, fiquei fora muito tempo. Eu falei, peraí que eu vou Verdade. aprender de novo. E aí eu fui fazer várias coisas. Eu cozinho super bem no meio dessa minha trajetória aí de empreender, né? É Com meu mesmo? ex-marido. Ele Olha, teve uma um curiosidade aqui restaurante, sua. ele teve um restaurante. E aí eu fui fazer um curso de chefe, eu cuidava do cardápio, então eu cozinhava. Toda essa minha bagagem. E aí o que eu fiz? Geleia. Sua linda, olha aqui. Quando eu vi, Olha. até me emocionei, porque eu fiz geleia artesanal. Né? Depois me liga que eu vou te dar uma receitinha, ó. Olha, eu quero. Morango com lavanda, que é exclusiva da Essa é Maus aqui. diferente. E deu super certo, vendi e cozinhava 3, 4 dias cozinhando para vender um pouco, mas também era muito trabalho, muito amor e não era suficiente. Entendi. Não era suficiente. Você foi tentar empreender em outra área, então. E assim, empreender em alguma coisa que de fato eu conhecia, para não cair de cabeça Sim. num abismo. Né? Então, pessoal, quer empreender? Começa por aquilo que vocês dominam, pelas suas habilidades, suas competências. Eu sei que é difícil. E o que você gosta e se identifica, eu acho principal. No momento de crise, principalmente que você está ali mudando de carreira ou se divorciou, é difícil você concentrar e parar para olhar quem você é, mas precisa. Você precisa voltar um pouquinho para você conseguir dar um passo. E é claro, fui de novo procurar uma ajuda. Eu falei, eu não estou conseguindo ver, eu preciso ser humilde o suficiente, porque nem sempre a sua experiência... o que eu vou fazer com toda a experiência, com todos os meus títulos, pós-graduada, nisso, master naquilo, sabe? O que eu vou fazer com isso? Nossa, chegou num ponto de interrogação muito grande. De interrogação. E agora? Quem sou eu diante disso, né? Eu não posso voltar para o mercado financeiro, tenho tudo isso de habilidades. Então, eu era sou uma comunicadora, passei 20 anos atuando no mercado financeiro. Com 2 filhos ali no solo já. 2 filhos solo. MBA executivo em marketing, que eu fiz pela ESPM, Master em gestão de negócio que eu fiz pela Inspira. Olha. O próprio design gráfico, eu falei, alguma coisa tem que acontecer. Então, enquanto nascia, eu fui procurar uma mentora, a Josi Aiga, né? Uma graça, ela tá grávida agora, parabéns, sua linda. Depois a gente marca ela para assistir. E ela me ajudou muito nesse processo. E ali, assim, eu voltei para dentro de mim, me reconheci. É mais do que só construir um negócio. É você se empoderar de novo, de você mesmo. Nossa, que importante se você reconhecer. Voltar, né? Porque assim, chega uma hora, com tudo isso que eu tô te contando que aconteceu, você vai pro fundo do poço. Sim, é muita mudança. E às vezes você olha, você tá no fundo do poço, não é o suficiente, você cava um pouquinho mais para baixo. Até que você fala, não, chega, agora... Aí quando você olha para cima, o mundo inteiro tá acontecendo e você tá ali, não, calma, deixa eu recomeçar. E aí foi quando nasceu a mentoria. Olha! Né? Ela me ajudou a construir a mentoria, ela disse, você precisa contar a sua história, ajudar outras mulheres a passar por esse processo, seja ele... Qual a mudança? O processo de mudança, o processo de recomeço, não importa qual seja ele. Se é por divórcio, mudança de carreira... Anyway... Que bacana. E você começou a empreender mentorando outras mulheres com toda essa experiência. Outras mulheres. Então nasce a mentoria, né, Pronta para Crescer, que é uma mentoria de negócios para mulheres. Aí fala, mas é só sobre negócios? Não, é sobre você, é sobre quem você é. A dor virou missão. A dor virou missão. Que é quando você constrói uma base sólida, quando você constrói uma base firme. É quando você se reconhece. Olha. Quando você reconhece a sua dor. Acolhe, agradece e diz, eu preciso seguir em frente. Uau! É isso. Que maravilha! E no meio disso tudo também veio uma outra oportunidade para você. Então, eu comecei... Olha só, como eu voltei para o mercado financeiro, né? Tô na Lince hoje, né? E eu vou confessar. Quando eu trabalhava no Santander, enfim, quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu tinha um sonho de trabalhar no Banco Safra. Porque, assim,
era o ápice. É mesmo? Você trabalhar no Safra era coisa de gerente e tal, era outra coisa. Era o status, Era todo mundo queria. era o status, todo mundo queria. Mas enfim, olha que engraçado, eu sou formada em comunicação social, e além da mentoria, né, que eu estava fazendo, e eu fiz design gráfico pela Escola Pan-Americana de Arte. Então, eu sou social media, sou design gráfico, eu faço tudo que vocês Uau, entrarem. gente, é Se vocês muito entrarem. conhecimento. Muito. Por isso que eu falo, a gente precisa empoderar de quem a gente é, né? E você pediu isso também. Você falou, preciso usar isso tudo. Eu preciso usar isso tudo. E aí aconteceu uma oportunidade com um amigo que eu conheci no mercado financeiro, que foi atuar, né, numa instituição que atendia empresários também, e eu fazia parte de marketing dessa empresa. E uma das empresas que nós atendíamos, olha como é um mundo, é a Links Investimento. Então, por um período de mais ou menos, acho que um ano, eu fui social media deles. Eu que fiz toda a parte comecei o processo Antes do de Instagram. começar, antes de vir o convite. E aí quem me convidou, né, que era o Caio Viersa, que acabou de ser papai de novo, uma família linda. Eu falei para ele, ô Caio, me liberaram, né, o meu contrato foi liberado, eu consegui agora me vincular a outra instituição, mas também não imaginei que eu fosse voltar. Porque eu tinha um pensamento assim, eu fiquei tão cansada. Não é que eu me machuquei, eu tô cansada desse mercado, assim, não aconteceu do jeito que eu queria. Achou que tinha fechado a porta. Mas não era o mercado, era a minha situação pessoal, né? Foi a minha situação. Por isso que é importante do buscar divórcio, essa cura, essa ajuda. Que fez com que eu olhasse para o mercado financeiro e falasse, eu não quero mais. E aí eu fui trabalhar no marketing, fiz esse processo, deu super certo, e aí falei pro Caio, posso me vincular só para não perder a minha certificação? E aí nasceu, né? Porque só vincular para não perder a certificação, eu já fui gerente geral de agência, fui sócia de escritório, uma bagagem. E aí foi acontecendo. E aí hoje... Deve ter sido uma grande vitória ali, você se olhar de volta para o mercado financeiro, empreendendo. E assim, com um olhar... É tão gostoso quando alguém te olha com admiração e com reconhecimento. Que delícia. E fala, nossa, eu precisava tanto de você aqui. Aquilo, juro, gente, tremeu meu coração e eu falei, não é possível. Depois de tudo que você passou. Porque você pensa que a culpa toda é sua. Que você foi incompetente, que, então eu saí da empresa, eu perdi, me divorciei. A Tudo gente sempre culpa minha. sabotando ali. E não. Ok, aconteceu, mas... Aí quando você volta e alguém olha pra você e fala assim, isso que você faz é importante? Você passou 20 anos trabalhando. É como despertar o poder pessoal novamente. Despertar ali. o poder. E o seu lugar, né? E aí eu comecei a caminhar, olha só, fazer a mesma coisa de forma diferente. Muitas vezes a gente não precisa mudar o caminho, a gente só precisa mudar a forma de caminhar. Nossa, verdade. E aí foi o que Uau, que virou essa trajetória, chave. Carol. Voltei pro mercado financeiro, eu falei, não vou deixar de atender as minhas meninas, de fazer a mentoria, porque aí virou um... Hoje você faz os dois e... Faço os dois. Tranquilamente. Tranquilamente, mais algumas coisas. E essa trajetória toda, como você poderia definir em uma frase ou uma palavra? Resiliência. 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 Olha. Resiliência. Quem me conhece, né, mais tempo e me vê me movimentando e eu não desistindo e eu não parando e não deu certo, eu recomeço, não deu certo, vamos olhar direito, eu faço de novo. É resiliência, é não desistir, Olha. é não parar. E vai ser difícil e vai doer. Não tô dizendo que, porque eu fiz uma mentoria foi fácil. Fazer a mentoria mudou, me deu um estalo, mudou a minha cabeça. É uma mudança de hábito e dói, né? Foi uma mudança de chave, foi uma chave, uma virada de chave. Mas não foi fácil, doeu. E se eu disser que parou de doer, dói ainda. Olha, resiliência. É resiliência. E vamos falar um pouquinho agora do mercado financeiro nos dias de hoje. Nossa, a pergunta de $1 milhão. Também vai ter. Ai, primeiro eu quero saber como é que é isso, como é que é ser head de novos negócios lá na Lince Investimentos. Muito boa. Você tá afiadinha hoje, eu tô adorando as perguntas, muito boa. Você veio aqui para ser desafiada. Tô gostando do desafio. Bom, quando a gente fala de escritório de investimentos, né? Então a gente está falando de assessoria, é um trabalho no Brasil relativamente novo. A gente está falando de 10, 15 anos, tá? Nos Estados Unidos isso já é mais comum.
Quando a gente fala de assessoria de investimento no Brasil, neste formato de escritórios credenciados, as casas, é relativamente novo. Quem fez essa disrupção de mercado foi a XP. A XP começou muito com corretora e depois ela trabalhou um conceito que é um shopping center financeiro. Olha. Né? Que é essa arquitetura aberta que a gente pode transitar e negociar os ativos de bancos, de outras casas, de outros investimentos, usando uma estrutura da XP. E agora, no nosso caso, a gente escolheu o Safra por conta da solidez e da robustez, que para a gente isso é importante. Então, a gente tem esse caminho como Safra quando a gente fala de investimentos. Entendi. Né? Quando a gente fala de negócio em si, e a gente olha para esse mercado de assessoria de investimentos, já passaram-se mais de 15 anos, tem muita gente atuando, né? Hoje são muitos profissionais. Nós temos 3 casas principais, XP, BTG e Safra. Quantos escritórios a gente tem? São mais de 2.000 escritórios. Quantos profissionais a gente tem atuando? Né? É um ecossistema, hein? É um ecossistema que ainda é muito embrionário no Brasil. Estados Unidos é muito diferente. Culturalmente, as pessoas aplicavam dinheiro onde? Nos bancos. Sim. Em que ativo? Poupança. Né? Hoje, se você fizer isso, a inflação come seu dinheiro e você está perdendo o poder de compra no longo do tempo. Então, quando a gente abre isso para profissionais que vai falar só de investimentos, você tem uma certa segurança. O mercado mudou de novo depois desse tempo. Abriu, fez uma arquitetura aberta para todos os outros produtos. Então, não só investimentos, como financiamento, seguros. Nossa, abriu um leque enorme. Consórcio, mercado internacional. É um mundo. O mercado financeiro é um mundo de possibilidades. E aí, o que a gente pensa, né? O que eu trouxe para a Lince hoje como que eu vou me diferenciar dos outros escritórios e dos outros profissionais, fazendo a mesma coisa que eles. Trazendo mais solução. Lembra quando a gente fala assim, a gente fala muito de network abre portas, network. Esse é o verdadeiro network, os acessos que eu tenho, aonde eu estou. O cliente fala assim, traz os novos negócios para dentro. O cliente fala, agora eu não vou investir, né? Agora eu tô fazendo outra coisa, vou mexer com agro, preciso mandar um dinheiro para fora, tô comprando um imóvel. Ok, então vamos conversar, vamos fazer um diagnóstico financeiro, entender tudo o que você precisa, porque eu tenho esse acesso. Que importante. E aí você muda toda a estrutura dos nossos profissionais ali, dos nossos especialistas, levo todos eles na frente do meu cliente. Claro, em momentos diferentes, quando ele precisa, não é vendedor de produto, não é tirar pedido, não é isso. Eu tenho uma estrutura que você precisa. Então, hoje, o diferencial que a gente tem de outros escritórios e de outros profissionais é ter acesso. Olha, papel super importante. Para tomada de decisões, inclusive. Então, a gente fala de investimentos. Nossa casa principal é o Safra, por solidez e por segurança, é o que a gente preza, né? Mas eu tenho acesso a outros mercados aqui para trazer soluções que, muitas vezes, o próprio Safra não tem por uma questão estratégica. Olha. De negócio. E agora sim, Carol, a pergunta milionária. O que você enxerga de tendência aí no mercado financeiro para os próximos anos? Menina, próximos anos é muita coisa, né? Muda muito rápido, né? A gente vai falar assim, para os próximos 6 meses já é muita coisa. Já é muita coisa. É um mercado muito dinâmico. O que eu posso te falar sobre alguns pontos que a gente precisa ter em mente? O mercado financeiro não gosta de imprevisibilidade. O que é isso, Carol? Ele gosta do resultado, do que vai acontecer. Sendo um resultado positivo ou negativo, é o que ele precisa, porque ele vai precificar. Ele quer ser exato ali. O que é precificar? Vamos supor, a gente pode falar um pouco de, sei lá, de política ou da própria taxa de juros, mas assim, veio uma informação. Bolsonaro foi preso. O que isso significa? É bom ou é ruim? O mercado precifica que isso é ruim, cai a bolsa. Precificou que isso é bom, sobe a bolsa. Mas assim, é um fato. Se você tem imprevisibilidade, agora o mercado está com essa imprevisibilidade. O Trump tira as taxações, fica com a taxação. O que vai acontecer? Essa imprevisibilidade é ruim para o mercado, porque ficou oscilando. E hoje tem muita imprevisibilidade. Então, o mercado não gosta dessa imprevisibilidade. Quando a gente olha para um cenário, próximo ano, um cenário futuro, e isso quem está falando aqui são as grandes casas, tá, gente? Eu não sou economista,
né, para dizer, eu estou trazendo informações aqui para vocês, de informações de leituras daquilo que a gente acompanha com os relatórios, e principalmente os relatórios que vêm do banco. O que a gente vê para o próximo ano, quando a gente olha, por exemplo, a curva de juros da Selic, que é o importante, né, que é o que movimenta... Muito importante. A Selic é o que movimenta, o que dita o que está acontecendo, né? Porque, então, se a gente tem uma taxa de juros consecutivamente subindo, é um instrumento usado para conter a inflação. Então, a gente entende o quê? O Banco Central está fazendo um movimento para conter a inflação. Mas no próximo ano, a gente vê um movimento contrário. A gente vê uma curva de juros em queda. Então, uma curva de juros em queda. Alguns economistas estão dizendo que vai começar a cair, né, que no final do ano a gente tem uma Selic de 1,75. Olha. Ainda postei esses dias, fiz uma pergunta, será que tem que acontecer muita coisa para chegar nesse patamar, mas alguns estão dizendo que isso pode acontecer. É uma esperança. E que ainda é uma taxa altíssima. Sim. Depois da pandemia, o mundo inteiro teve que se regular em relação à taxa. Até os Estados Unidos, que tinha taxa de juros negativa, teve taxa de juros. A gente acompanhou isso acontecendo, a desvalorização do dólar por conta da taxa. Né? Então, o mundo inteiro se regulou depois da pandemia. Mas o Brasil é o que ainda está no auge. Entendi. E o que a gente percebe? Que isso é muito mais um movimento de posições políticas do que economia. Totalmente. Né? Então, com essa visão de mudança de política, então, se pressupõe que vai mudar o poder no próximo eleição. Sim. Tá? E aí aqui eu não estou falando que é Bolsonaro, não. O mercado gosta muito do Tarcísio. Eu falo mercado financeiro como um todo, né? Entendi. Gosta muito do Tarcísio. E se acontecer essa mudança, o que ele prevê que vai acontecer a mudança no poder, a tendência é que tudo isso que eu estou te falando aconteça. Queda de taxa de juros, né? Então aí vamos manter a esperança. Então, quando eu falo que é uma pergunta de $1 milhão, é porque muita coisa pode acontecer. Hoje está tudo bem. Mas vai se ter uma pandemia, tudo isso que eu falei vai por água abaixo. Né? Se estourar uma guerra, se acontece alguma coisa... Né? Depende muito do que vai acontecer. Depende e tem acontecido muito. As coisas com muita rapidez. Muita rapidez. E aí eu digo que isso como que um profissional de outra área, um médico, um cirurgião, um empresário de uma grande indústria, ou mesmo a mãe, que é empreendedora pequena, vai olhar e falar assim, e agora o que eu faço? Eu compro um ativo pré-fixado, com taxa pré-fixada, acompanho o CDI, eu compro o quê? Compro ativos de... É difícil saber onde investir. Eu fico no Brasil, vou para a Bolsa, o que eu faço? Esse é o papel do assessor de investimento. Olha. E é isso, Mel. Então, o papel do investidor, o assessor de investimento é exatamente isso. Né? É fazer esse filtro, esse entendimento, levar essa informação para o cliente, né? E com os objetivos do cliente ajudar ele nessa tomada de decisão. É muito importante. Você está lidando com dinheiro. Imagina você trabalhando com várias áreas, né? Médico, ou a própria empreendedora, a mãe, e ter que tomar essa decisão e saber de todas essas informações ao mesmo tempo? Não tem como. Não tem. Aí você faz o feijão com arroz. Precisa de um profissional, com certeza. E é isso o nosso trabalho, é isso que a gente faz. E o que afasta hoje as pessoas, principalmente as mulheres, no mercado de investimento? Essa pergunta, olha, você tá demais hoje, hein? Parabéns. Você veio aqui para perguntar o que a gente está muito curiosa para saber. Porque a mulher... Eu vejo poucas mulheres investindo. Então, o que eu vou te dizer? É cultural, né? Então, o mercado financeiro de profissionais é um mercado masculino. Hoje a gente tem algumas mulheres atuando, mas na história como um todo você vai pegar quantas mulheres no poder nós temos. Tá? Ainda é muito, muito pouco. E as assessoras de investimentos atuando também. A gente já tem uma disruptura, E as mulheres, engraçado, as que ficam são super bem sucedidas porque conseguem girar esses pratinhos, têm mais sensibilidade com o negócio. Mas quando a gente fala de investidoras, ainda tem também um processo cultural. A gente vem do quê? De uma história patriarcal, de mulheres que não trabalhavam, de mulheres que não podiam votar, de mulheres que não tinham esse direito. Então, as coisas começaram a mudar, né? Eu falo recente, mas elas começaram a mudar com todo esse empoderamento da mulher e essas barreiras que foram quebradas. Mas quando a gente olha hoje, a gente já vê mulheres que trabalham,
né, geram a sua própria renda, a sua própria riqueza. Tem mulheres riquíssimas que têm muito poder aquisitivo, né, Verdade. financeiro, trabalhando. Mas quando fala de investimento que vai olhar, não consegue ingerir seu próprio investimento, tomar as decisões. E aí, para mim, são duas coisas. Uma é cultural, né? E aí acaba sendo segurança. Será que eu tenho permissão e me sinto segura para fazer isso? Aí ela Isso é acaba verdade, está muito mais enraizado ali do que a no gente pai, pensa. no marido, no amigo, no irmão. Sempre uma figura masculina, tá? E por questões técnicas. Como eu fiquei longe desse mundo dos negócios, do empreendedorismo, eu fiquei longe dessa gestão, né? Em casa mesmo, na economia doméstica, eu nunca tomei decisões junto para onde ia o dinheiro, o que eu ia fazer com o dinheiro, entende? Então elas se A sentem gente nunca inseguras. tomou posse desse lugar, né? Elas se sentem inseguras. Então o convite fica um convite para aprender mais, conhecer um pouco mais, né? Se quiser ajuda, pode me chamar. Mas para isso, para você ter esse conhecimento das coisas mínimas. Não é nem para tirar o poder do outro de fazer, mas é para você participar dessa conversa. Olha. Entender, para mim, o que é importante para mim ao investir. Porque quando a gente fala de família, principalmente, fica na mão dos homens, essa história do investir, ele pensa com a cabeça dele. É verdade. O meu dinheiro é meu recurso de longo prazo, ou eu vou comprar ações, eu vou investir na Petrobras, é petróleo. E se ela falar assim, não quero investir nessa empresa, para mim tem que ser uma coisa mais sustentável, vou fazer outra coisa. Olha, então, ela tem autonomia para participar disso tudo. Dentro do que vocês querem fazer como casal e como... E quando você vê o seu dinheiro realmente rendendo e multiplicando, Ai, maravilhoso. É uma delícia, é uma delícia. Você coloca o seu dinheiro para trabalhar ao seu favor, né? Verdade. Trabalhar para você, né? Verdade. Você que trabalha para ele que trabalha para você. Verdade. A gente entra em outro momento. Mas o conhecimento é fundamental. Algo que vai abrir as portas e vai fazer a gente transpor essa próxima barreira. A gente já transpôs tantas outras, né? Ah, verdade. Espero que a nossa geração faça isso. Verdade, verdade. Eu acho que já tem essa transformação. Isso já está acontecendo, eu acredito muito. Muito na geração da renda, né? Sim. Mas de tomar as decisões do que fazer com o dinheiro ainda tem que transpor. A gente ainda precisa, e para mim a educação é conhecimento. Olha. Se elas se sentirem seguras nesse conhecimento, vão fazer. Porque a gente faz. Vamos lá, né? Entender de investimentos. Bora lá. Tô aqui e vamos pra falar isso. um pouquinho da Carol, escritora. Olha, em 2025 você participou aí, né, do lançamento de 2 lançamentos. Como é que foi isso? Como é que surgiu essa vontade de escrever? Eu posso falar que foi do nada? Não, gente, nada é do nada, tá? Tudo é uma construção, você se prepara. O importante é que quando a oportunidade acontece, você precisa estar preparado para agarrar essa oportunidade. E eu fui convidada para escrever, né, Maternidade Atípica, eu falei um pouquinho antes, que foi o primeiro livro da editora Chave Mestra, e é um best-seller. Olha, né, tem algumas características para ser best-seller, e quando eu vi lá quem recebeu, falei, gente, não é possível, o primeiro livro que eu participo, que eu sou coautora, é um best-seller, é muito abusado, né? É muito abuso, gente, desculpa. Não, desculpa. Eu adorei. Desculpa. Mas assim, é uma história real. É uma história real. E você sabe que a Chave Mestra, ela só faz publicações de livros de reais, né? Eles falam que não são não contos. Então, a maior parte são pessoas reais, de histórias que estão acontecendo. E a Maternidade Atípica veio um livro, porque assim, como a gente tem uma situação mais aberta agora, né, dos neuroatípicos, a gente está ouvindo falar mais porque tem mais diagnóstico, tem mais informação, a gente olha muito pro neuroatípico. Mas a gente esquece de olhar para a mãe, que está exausta, que está ferida e que está sendo negligenciada. E essa mãe que é, como que fala? Não é nem magoada, que não tem apoio, que não conta, é difícil. Aquela fragilizada. É um podcast só para falar disso. Então, eles abriram essa oportunidade para as mães atípicas falarem. Então, eu fui convidada. E aí eu falo de novo, posicionamento, né? Eu comecei a me posicionar no Instagram, depois que eu fiz a mentoria, me posicionar daquilo que eu gostaria de falar. Então, eu falo de empreendedorismo, falo de maternidade muito, porque o que me pulsa, o que está na minha veia é a maternidade, então é isso que me movimenta, é o meu porquê. E aí, aconteceu, eu fui convidada para escrever e fiquei assim com aquele frio na barriga. Que importante você também falar disso, né? Você está trazendo uma inspiração. E de novo, lá atrás eu falei assim, gente... Toda vez que eu falo, eu me sinto melhor. Toda vez que eu falo, eu tô me curando.
E quando o E outro agora isso tá escuta, no livro. Que mensagem quantas forte pessoas... tem nesse livro, assim, que você pode falar? São muitas, né? Primeiro que amar é uma decisão, não é uma escolha. Olha, É uma decisão. Eu decido se eu quero te amar ou não. Ah, mas é porque o filho, porque você adotou, porque tem problema, porque eu decidi te amar, então a gente vai passar por isso. É igual marido. Você decide amar o teu marido, aí o casamento acaba. Acaba por quê? Porque tem N problemas, e em algum momento você fala assim, eu não quero mais. Não é que você deixou, eu não quero mais. É uma decisão, o amor é uma decisão, não é um amor é uma sentimento. É decisão. uma decisão. Então, primeiro, é uma decisão, né? O amor é uma decisão. E dentro de mim, no meu âmago, eu decidi amar os meus filhos. Eu amo meus filhos antes deles existirem, antes deles nascerem. Eu sabia que eu ia ser mãe. E o meu processo de maternidade é um processo Que muito linda. doloroso, em todas as suas fases. Eu quase morri, enterrei um filho. Muita Aí coisa. me veio um filho, me veio o filho atípico, né, de uma situação familiar, que é o Davi. Aí nasceu a Bel, tive uma gestação de altíssimo risco. Então, imagina, tudo isso tá aqui Uau. no meu coração, né? E Então, tá ajudando muitas mulheres e tá agora, ajudando Carol. muitas mulheres, tenho Que lindo certeza. E lá eu isso. conto um pedaço, nem conto a história toda, mas conto um pedaço, e principalmente aquela dor ali do dia mais triste da minha vida, que foi o enterro. Então, e a Difícil. alegria de tê-los comigo, É. de algum momento, assim, a hora que tava nós, eu me lembro hoje quando eu cheguei em casa, assim, tava um de cada lado. Aí eu falei, Deus, você podia congelar esse momento agora, que pra mim Que tava linda. perfeito. Que Tudo bom. bem. Ah, me emocionei. Que bom. Que bom você compartilhar isso aqui com a gente, porque É, muita gente assistindo que com certeza passa aí pela mesma dor, passa. né? E a gente pode virar essa chave juntas, né? Pode juntas. Pode juntas Sozinho virar é essa chave. difícil, e, assim, e não vai ser fácil, continua sendo difícil. Mas a gente pode. Sim, Sempre por um porquê. sim. Por quê? E você escreveu outro livro também. Como é que é o nome do outro livro seu? Ai, gente, olha, eu vou te contar. A gente está falando de empreendedorismo, né? E eu me posicionando, né, sobre a mentoria do Empreenda. Empreenda com propósito. É o nome Olha. do livro. E o que conecta com essa história, esse livro? Quando eu comecei quando eles me convidaram, eu falei, deixa eu ver os temas, os textos. Eu falei, gente, é todo para mim, né? Primeiro que o que conecta é o meu porquê. Eu falo que as pessoas precisam começar pelo porquê. Começar pela base. Sabe aquela base lá atrás que eu Uhum. falei, vamos voltar para essa base sólida, que a gente precisa se reconhecer, reconhecer os nossos valores, as nossas Olha, competências. E é isso, volta e fala assim, qual é o meu porquê? Né? Quais são os meus porquês? E isso está muito ligado com propósito. Lembra? verdade. Não dá para você ter um propósito ao empreender, porque uma coisa assim, eu vou vender caneca, mas por quê? Para quê? O que você quer mudar? Que- Qual que é o impacto disso? Nossa. Ah, não, isso não faz sentido para mim, então vamos fazer outra coisa. Né? Então, porque para mim tem muito a ver com o propósito do que eu estou fazendo. Então, empreenda com Quando você propósito achar o propósito, você acha tudo, né? é trazer quem você é para o teu negócio, quem você é, o que você faz, a sua essência, para E você descobrir conseguir servir de alguma forma, ajudar as pessoas. Eu acho que acredito que quando o seu propósito está ligado também, não só a sua essência, mas o que você transborda para outras pessoas, não tem como dar errado. E assim, tem só a ver, é só pelo dinheiro? Claro, a gente precisa, né, comer, sobreviver. Eu tô falando aqui o tempo todo que tudo que aconteceu e que eu fiz foi para prover a minha família, foi para, Sim, né, mas não é só sobre isso, porque senão eu tinha deixado a mentoria de lado. verdade. Não tinha Muito bom. E continuado. você não trouxe os livros, mas depois eu vou deixar nos stories aqui. Viu, gente? Maternidade Eu vou atípica. mandar aqui nos stories, quando tá rolando episódio. Vocês podem olhar nos stories lá no Pode Café, os 2 livros dela vão estar lá também pra Maravilha. gente mostrar. Mas nasceu uma escritora aí Nasceu uma nesse último ano. escritora, nasceu uma escritora. E agora falando um pouco de desafio entre as mulheres, né? O que você acha que é o maior desafio na independência financeira delas? Ainda qual que é o tabu que elas têm que quebrar ali? A gente tem, olha, tem um ponto importante aqui, né? Primeiro, porque nós giramos muitos pratinhos. Eu gosto de falar dos pratinhos que fica fácil da gente entender. Então, assim, eu sou empreendedora, eu sou CLT, mas eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a filha, Verdade. né? Então a gente gira esses pratinhos e tá o tempo todo nesse processo de entrega, né? Então, qual é o tempo que me sobra para eu gerar renda, para eu fazer dinheiro,
não é gerar, né, assim, não é nem ganhar, é para eu fazer, né? Para fazer todo esse movimento. E ainda receber. Ainda receber. Então, tudo isso precisa fazer sentido. Porque senão a gente não consegue dar conta. A gente vai deixar o trabalho por último, aí vai receber ali só para pagar as contas e aí. Então, quando eu falo de girar os pratinhos, tem a ver com quais são os meus valores inegociáveis. São esses pratinhos que eu preciso girar. Porque eu não vou dar conta de girar todos. Isso é muito bem estabelecido. Então, eu descobri, entendi, e sem culpa nenhuma, solta os pratos, deixa quebrar. Porque senão eu não consigo me relacionar bem com o dinheiro. Olha, que importante isso. Por quê? Porque eu vou estar sempre tão ocupada com tudo que me gera culpa que eu não consigo focar no trabalho. Aí eu trago outra coisa. O que eu vou conseguir fazer para gerar essa renda e isso vir naturalmente? Com as minhas habilidades e minhas competências. Olha. Eu não adianta eu insistir em alguma coisa que eu não sei fazer, que não está no meu sangue, que não está no meu dia a dia. Vai dar problema. Ou até mesmo se for só pelo dinheiro. Principalmente se for só pelo dinheiro, porque você vai ficar de saco cheio, vai fazer mal feito e o outro não vai voltar. Verdade. Né? Então, a relação com o dinheiro, ela tem muito a ver com a relação que você tem com você mesmo. O lugar que você ocupa dentro da sua própria vida. Entendi. E isso é a relação com esse dinheiro. Agora, dentro do negócio, né? Quando a gente fala de pessoas, mas quando a gente olha para dentro do negócio, né? A mulher é mais emocionada do que o homem pensa mais racionalmente. Então, se eu tenho um negócio, às vezes eu falo assim, não, eu vou fazer que vai dar certo, não faz a conta e acaba tendo problema financeiro. Você acha que esse é o principal erro ali entre dinheiro e negócio? Um pouco de emocional, da emoção de fazer as coisas, eu quero bem feito, eu quero aquilo, às vezes nem tem dinheiro para isso. E outro é o conhecimento, é a capacidade técnica. Porque a mulher tem muito o impulso de fazer, a gente é fazedora, né? Vou lá e faço e acabou. Quero abrir um negócio, vou abrir, pronto, porque a gente tem essa energia. E aí chega um determinado momento que a gente precisa de um pouco mais do que só energia e vontade. De muito mais. A gente precisa de capacidade técnica, eu preciso saber quanto vale o meu tempo, quanto custa, qual que é o meu custo fixo, quanto que eu posso vender um produto meu, uma hora tua. Já fez essa conta? Quanto que é a tua hora? Quanto vale a tua hora? E a tua hora tem um esquema, né? Na mentoria eu trago isso. A gente tem um exercício, vou te dar de presente. Eu quero saber se eu tô fazendo certo. Pensando aqui, vou te dar de presente. A gente faz um exercício inteiro e você consegue definir o quanto custa a tua hora. Aí você sabe que menos do que aquilo você não pode cobrar para ter a tua presença naquela hora. Porque a gente sempre olha o preço com os nossos olhos. Não, e não é assim que faz conta. Então, quando eu falo isso para a mulher, ela em algum momento porque não tem capacidade técnica. Aí eu não dá tempo de eu estudar, eu não vou fazer. Tem que ter alguém do lado. Você falou da contadora, né? Tem contador que faz isso super bem. Que ajuda nesse processo de entendimento. Estratégico. Estratégico. Você precisa reduzir aqui, você precisa melhorar ali, porque isso aqui tem um buraco. Mas a gente precisa estar com a cabeça aberta para ouvir e para ajustar. E você fala muito de recomeço. O que é um recomeço? Como você define? Pergunta ótima. Você tá danadinha hoje. Gente, ela tá inspirada. Para mim, o recomeço não é começar do zero tudo de novo. Largar tudo que você já sabe, ou tudo que você já fez, o que você já aprendeu, o que você já viveu, né? O recomeço é a gente conseguir olhar para a nossa história, para aquilo que a gente passou, e para o futuro, para onde eu quero ir, e para onde eu quero caminhar, e falar assim, eu tenho uma alternativa. Eu tenho um caminho, né? É isso que eu sei fazer, mas eu vou fazer diferente. E como eu posso fazer diferente? Então eu vou deixar de trabalhar no banco e vou empreender aqui. Eu estou fazendo a mesma profissão de forma diferente. Eu recomecei. Você está trazendo as suas habilidades, as suas competências, né? E está caminhando diferente. E quem me deu um estalo, uma amiga muito, a Renata Mota, que é uma contadora, falou isso porque ela mudou de carreira, então ela fez esse movimento e ela me falou essa frase, né? Muitas das vezes a gente não precisa mudar o caminho, só a forma de caminhar. Nossa, adorei. Isso é um conselho que você daria para quem está começando? Né? Nesse processo de recomeço. Recomeçando, aliás. Olha para dentro de si, se reconhece, entende quem você é, assume seus valores inegociáveis, define quais são os seus pratinhos, suas habilidades e suas competências. Olha para o futuro e fala, agora, como que eu vou caminhar? Esse é o recomeço. Nossa, adorei. Você não apaga o que você é.
Começa dali, de onde você parou, de uma forma Adorei. diferente. E aí ganha o mundo. E ganha mundo. E ganha o mundo. Ganha o mundo. Escreve 2 livros, cria uma mentoria, volta para o mercado financeiro, né? Cuida Tudo de novos acontece. negócios. Tudo acontece. Quando é com propósito, tudo convidada acontece. aqui, É pelo convidada Pode para estar aqui. E aí, gente, eu também tenho uma novidade aqui. Fiquem de olho aí, porque a Carol foi convidada aqui pelo Pod Café. Eu a convidei para gravar um episódio comigo. Então, ela vai vir me entrevistar também. É um ano aí do Pod Café. E não poderia ser outra pessoa. É muito difícil achar uma host. Eu gostaria de ver muito mais hosts aí, né? Foi difícil. assim um caminho, mas tinha que ser você, Carol. Ai, eu amei, Aguarda gente. esse episódio aí. E como é que a gente faz para contratar a sua mentoria? Eu tenho acesso, né, à mentoria através da Carol F. Ken, né, que é da minha rede social, que hoje o Instagram é a principal rede. No LinkedIn me encontra também, mas hoje meu principal contato, né, tá dentro da mentoria. Então lá tem o link para mentoria e para assessoria de investimentos, para os dois. E a sua mentoria funciona como? Ela é individual, é em grupo? Como é que funciona isso? A mentoria é individual, né? Individual. Porque como eu faço um trabalho muito personalizado e específico, né? Ela precisa ser individual. Porque por mais que eu Entendi. tenha ferramentas, tenha técnicas, tenha um processo para a gente chegar no resultado, é muito particular. Então, por exemplo, quando eu falo quando eu for construir com vocês ali a linha editorial, né? Quando eu for fazer o análise SWOT da empresa, a sua análise SWOT, e a gente for construir esse posicionamento, é muito pessoal. Então, quando a gente tem uma turma muito grande, a gente acaba perdendo essa personificação. Então, mesmo sendo presencial ou online, eu tenho esse momento com vocês, tenho esse momento com a mentorada. A gravada, você vai assistir as aulas, depois volta comigo, e aí eu faço específico para cada uma. Já seguem lá a Carol, gente, porque olha, vocês vão ter, olha, tudo que ela trouxe aqui. Carol FK. A mentoria. A mentoria. E agora, já que você veio aqui para ser desafiada, você tá preparado? Porque eu quero fazer um bate-bola com você. Eu tenho um pouco de TDAH. Se eu Então, me perder, vamos lá. Bora. Um livro que te marcou. A Bíblia. Por quê? Porque ela é muito atual, apesar dela ser milenar, né? E tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a gente percebe o amor de Deus e como as coisas funcionam. E para mim, a vinda de Jesus, a vinda de Cristo é algo que... Olha, toda vez que eu leio uma passagem, eu fico emocionada, porque eu falo, gente, olha, é tão sábio, tá aqui, até para os negócios. Sim. Até para os negócios. Uma frase que guia sua jornada. Continue a nadar. Agora você Ai, você é louca, é da Dolly, né? Continue a nadar. É verdade, é da Dolly. É da Dolly. E dá tanta vontade de continuar ouvindo. É tão simples, né? É um filme de criança, um filme infantil, e ela tá ali, ela tem perca de memória recente, pra mim aquilo fica, né? Mas ela aprendeu uma coisa com a família, que foi, se você não sabe o caminho, não sabe pra onde ir, não para. Continue a nadar. E aí eu trago isso pra mim, assim, muito forte. Água parada gera bicho, gera cheiro, é uma coisa ruim. Água parada não presta pra nada. Traz zika vírus, chikungunya, né? Continue a nadar e continue no movimento. E o continue a nadar é o movimento. Movimente-se sempre. E um erro que virou aprendizado? Não, eu vou falar, tá? Não seja nunca sócio do teu marido sem um contrato de um pacto pré-nupcial. É possível, mas faça um pacto pré-nupcial. Olha. Que é um instrumento jurídico que você pode fazer para prever esse tipo de coisa, porque todo mundo sofre. Café ou vinho para fechar negócios? Os dois, em momentos diferentes. Vinho, ele vai trazer um pouco de proximidade. Eu adoro vinho, né? Claro que é sempre se o cliente, depende muito do cliente. Se ele gosta, ele vai trazer rapport, você vai se comunicar com ele para trazer essa conexão e dar o primeiro passo do fechamento do negócio. Agora, o café, para não errar, a hora que você tem que entrar na tecnicidade, que você tem que falar de pontos técnicos, aí eu prefiro o café, né? Que é no fechamento da coisa, mas a gente pode usar os dois. E pra gente encerrar, o que é sucesso para você, Carol? É estar aqui agora, é viver o agora com os meus filhos, né? É olhar para trás e falar assim, eu consegui me movimentar, eu não parei, eu continuo a nadar.
Esse é o sucesso. Que saber linda. que eu posso construir alguma coisa e trazer alguma coisa e não deixar Muito me bom, muito abalar. bom. Obrigada por ter aceitado esse convite Eu de estar aqui. Eu amei, adorei. Não quero encerrar esse episódio mais. E a gente aqui tá conversando, como parece Isso. que dura quando tem tempo, né? Você fala assim, vamos E a gente ficar. nunca conta nossa história. Então, eu quero você aqui mais vezes, que você fala aí que o mercado financeiro tá mudando, tá essa constante mudança. Tem muita coisa Quero pra você aqui falar. trazendo. Obrigada por esse conteúdo todo que você trouxe aqui do financeiro pra gente. Nossa, foi um desafio falar sobre todas essas coisas. Um desafio. Mas esses são os pratinhos que eu escolhi girar. Sim. Então, sempre que for para falar sobre eles, eu tô disponível. Muita gratidão em te receber. E quem vem aqui ganha presente, nossa caneca do Pó de Café, gente, com um cappuccino maravilhoso para você fazer, chegar em casa, relaxar. Vou fazer. E a hora também... que eu estiver escrevendo algum livro. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Eu adorei. Pode deixar aqui. Eu também quero te presentear, Carol, com um brinde da nossa patrocinadora, a Via Nova Massoterapia. Que linda! Gente, é maravilhoso, porque a gente tem que aprender que massagem não é só luxo. Não, é saúde. É autocuidado, então tem um voucher de desconto pra você. Eu adorei. Eu fui lá, eu adorei, eu tava muito tensa. Onde é? Fica aqui perto? Fica na Moca, na Moca perto de Cris, casa. e ela assim, ela tem o verdadeiro dom nas mãos. Gente, já seguem também o QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Eu vou super, já vou marcar. E eu não posso deixar de falar também aqui, assim, já, olha, tem uma nova patrocinadora agora. Eu vi, que é a gostou? Tô aqui com as peças da Adriana Province Semijoias. Mais de 30 anos aí de experiência, peças modernas, sofisticadas. E o que é importante? A gente está falando aí de dinheiro. Então, para você aí que tem um espaço de beleza, de bem-estar, que quer aumentar o seu faturamento revendendo as peças da Adriana, já chama no QR Code que está aparecendo aqui na tela, que é uma oportunidade incrível para você. Isso se chama cross-selling. Olha, isso é muito bom. Então já segue lá o QR Code que está aparecendo na tela. E agora, Carol, eu quero que você deixe uma mensagem para quem você quiser, que está assistindo a gente. E daqui para eu segurar. Eu vou deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo, né? E dizer que seja tudo e faça tudo que você puder carregar. Com responsabilidade, com cuidado, com maestria. Não deixa ninguém chegar para você e falar assim, nossa, mas você faz tanta coisa, por que você está fazendo isso, está fazendo aquilo? Estou fazendo porque eu posso carregar. Não deixa que o outro limite os seus sonhos, que o outro delimite para quem o caminho que você tem que seguir e para onde você quer chegar. Muito bom. Então, tome posse de quem você é. Eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para isso. Quer mandar um beijo pros filhos? Aproveita! A mamãe te ama muito, Davi, mamãe te ama. E para minha mãe, né? Claro. A Carminha, um pouquinho. Obrigada, Carol. Disso tudo vem dela. Eu não posso encerrar esse episódio, Carol, sem agradecer a Audrey. Ela fez a minha make. A sua make, você gostou? Eu tô poderosa. Eu não vou ter que arrumar um babado e uma confusão aqui para usar essa make hoje. É isso mesmo. A gente também adoramos aqui a Audrey, a maquiagem. Já segue ela, porque você vem aqui no podcast e acha que vai fazer uma maquiagem de festa. Não, gente. É uma maquiagem social aí pro seu dia a dia. Para você que vai palestrar, mentora que vai fazer seu curso, precisa de uma filmagem, tem que estar maquiada, já chama a Audrey do QR Code que está aparecendo aqui na tela. E também a Midas Play, que é onde a gente está gravando aqui o podcast. A gente pode gravar aqui no formato da poltrona, pode gravar na mesa de podcast também, e você também pode vir gravar o seu conteúdo aqui, otimizando o seu tempo aí e tendo conteúdos ricos aí para usar nas redes sociais. Então já segue aqui a Midas Play que está aparecendo. E é isso, gente. Eu desejo para vocês ótimos investimentos, muitos cuidados aí com o seu financeiro, cafés e conexões. Obrigada. Que linda.